Seguinte, hoje eu vou falar sobre os 4 estágios da memória e como basicamente eles funcionam dentro da nossa mente humana, tudo bem? Mas antes, vai curtindo aí o nosso vídeo, certo? Para poder dar uma ajudinha aí para o nosso canal e poder esse vídeo chegar a mais pessoas, tudo bem? E também ativa a sineta do nosso canal para poder receber os alertas todos os dias, às 7 horas da manhã. Seguinte, antes de a gente falar sobre esses 4 estágios da mente humana, a gente tem que entender o que é memória, tudo bem? Memória, basicamente, pode ser dito como como o cérebro adquire e armazena informações, sendo uma das funções mais complexas do ser humano. Ou seja, até hoje se estuda a memória, porque ela é tão complexa que é muito difícil poder entendê-la por completo. Mas hoje já se entende pelo menos essa questão ou algumas dessas questões como esses 4 estágios da memória. E esses 4 estágios são compostos por quê? São compostos por codificação, memória de trabalho ou memória de curto prazo, como você quiser chamar, armazenamento e recondicionamento. E esses 4 estágios eu vou explicar aqui para vocês. Primeiro, sobre a questão de codificação. Vou explicar aqui para vocês, através de uma história, como é que ocorre esse quesito da codificação da mente humana, como ela entende as informações. Primeiramente, a gente tem que entender que a codificação ela é a porta de entrada para o armazenamento de toda e qualquer informação que o cérebro humano tende a reter. Vamos supor que você esteja ali lavando os pratos na pia, de boa, tranquilo, e você deixa o seu celular ligado. E quando você deixa ligado numa playlist aleatória, qualquer que seja, de repente você está escutando uma música que você não tinha escutado ainda. Ou seja, quando você escuta aquela música, o teu cérebro vai passando pela codificação, ele vai tentando entender quem é o artista, quem é a voz, como é o ritmo, como é que se dá toda a harmonização da música. Ou seja, ele está passando por um processo de decodificar, de entender como é aquela música. E automaticamente, quando ele elabora todo aquele momento, no caso quando você lava os pratos e quando você está ouvindo aquela música nova, a partir daí vai-se para a memória de curto prazo, que é a memória de trabalho. O que acontece com essa memória? Essa memória ela fica por um período mais ou menos em torno de 2 a 3 minutos, onde você pode lembrar completamente, desde o início até o final do momento. E aí, automaticamente, a gente passa para o terceiro estágio da memória, que é o armazenamento. Só que o armazenamento, diferente da memória de curto prazo, ele já é uma coisa mais, digamos, uma memória de longo prazo. Por quê? Porque ele vai lembrar do teu momento, certo? Só que de uma maneira espaçada. Ele não vai lembrar de todos os momentos ali, ele vai lembrar de momentos chaves. Ou seja, naquele momento de decodificação da memória, de entendimento sobre aquela nova música, quanto mais você estiver concentrado ali, mais momentos você vai lembrar nessa parte da memorização, nessa parte do armazenamento da memória. E aí, quando você estiver em algum outro local, ou seja na rua, no shopping, no trabalho, quando você ouvir aquela determinada música uma outra vez, muitas vezes o cérebro vai associar àquele momento que você estava passando, ou seja, no nosso caso aqui hipotético, na questão de lavar os pratos. Ou seja, se tocou uma música, por exemplo, sertaneja, nova, que você gostou ou não, toda vez que ela tocar em algum determinado local, você vai lembrar do dia que você escutou ela a primeira vez. Ou seja, daquele momento que você estava lavando os pratos e de repente tocou ela na playlist. E aí, a partir disso, a memória vai para um quarto estágio, que é o quê? Que é o recondicionamento. Ou seja, é quando a tua memória vai buscar essa informação novamente através de algo que aconteceu de forma externa. Suponhamos que você tenha pegado um Uber, certo? Na hora que você pegou um Uber e de repente o Uber botou para tocar ali o som,
De repente tocou aquela mesma música. É o que acontece. A tua mente, ela ativa de novo e ela recondiciona aquele momento de lavar pratos, do qual você ouviu pela primeira vez a música. Ou seja, o teu cérebro está voltando àquele momento. Por quê? Porque o cérebro muitas vezes ele não entende o que é passado e o que é futuro. Ele só entende o momento agora, certo? Você pode lembrar muitas vezes de muitas coisas que lhe aconteceram. E você vai muitas vezes, às vezes, no caso, muitas vezes você vai sentir a emoção daquele momento. Ou seja, se você estava lavando pratos, por exemplo, e consequentemente não estava sentindo, sei lá, uma alegria, então muitas vezes o teu cérebro vai associar aquela música com o dia que você lavou pratos de forma alegre. Ou seja, ele vai recondicionar aquela memória que estava ali armazenada. Tudo bem? Espero que eu tenha te ajudado aqui nesse vídeo, de alguma maneira que você possa ter entendido esses 4 estágios da memória e, consequentemente, entender um pouco de como ela funciona no nosso aprendizado e também para o aprendizado das crianças, tudo bem? Então é isso. Curte e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis e até o próximo episódio.